Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus venha abençoar vossa vida, vossa casa, vossa família, também o vosso ministério. Amém? Que Deus venha abençoar também. Louvado seja Deus. A família do Ministério do Cordeiro de Deus. Amém? Esse curso possa nos ajudar a cada dia mais crescer no reino do céu. Amém? Hoje nós vamos para a 26ª parte do curso. Continuemos um tema sobre doutrinas. Então, antes de nós dar a continuidade, a gente vai fazer uma oração para Deus abençoar. Amém? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, meu Pai, a continuidade, meu Senhor, deste curso, desta aula, Senhor, que venha servir para edificação, que venha servir, meu Pai, para que nós possamos conhecer um pouco mais das Escrituras Sagradas. Paralisa o inferno, conceda as bênçãos e as vitórias para todos nós, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Tudo está nas tuas mãos, o querer, o efetuar é seu, tu és o dono de tudo, e tu estás no controle de tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, continuemos no tema sobre a doutrina. Amém? Que diz assim: portanto, nas Escrituras a doutrina é reputada como boa, que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 4, melhor dizendo, versículo número 6. Sã, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo número 10. Segunda piedade, se encontra lá em 1 Timóteo 6, 3. De Deus, em Tito, capítulo 2, versículo número 10. E de Cristo, em 2 João, capítulo 1, versículo número 9. Bem, para alguns cristãos, a palavra doutrina pode se mostrar um tanto ameaçadora. Ele equivoca visões de crenças muito técnicas, difíceis e abstratas, talvez apresentadas de forma dogmática. Doutrina, entretanto, não é isso. A doutrina cristã é apenas a declaração das crenças mais fundamentais do cristão, crenças sobre a natureza de Deus, sobre a sua ação, sobre nós, que somos suas criaturas, e sobre o que Deus fez para nos trazer a comunhão com Ele. Longe de serem áridas ou abstratas, são as espécies mais importantes de verdades. São declarações sobre as questões fundamentais da vida, ou seja, quem sou eu, qual é o sentido último do universo, para onde vou. A doutrina cristã, portanto, constitui-se da resposta que o cristão dá àquelas perguntas que todos os seres humanos fazem. A doutrina lida com verdades gerais ou atemporâneas sobre Deus e sobre o restante da realidade. Não é apenas um estudo de eventos históricos específicos, tais como o que Deus fez, mas da própria natureza do Deus que atua na história. Louvado seja o nome do Senhor. Crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. Assim, por exemplo, o autor de Hebreus disse: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus, capítulo número 11 e versículo número 6. Também importante para um relacionamento adequado com Deus é a crença na humanidade de Jesus. João escreveu: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Está em 1 João capítulo 4 e o versículo de número 2. Paulo destacou a importância da crença na ressurreição de Cristo. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Lá em Romanos, capítulo 10, verso de número 9 e 10 da Palavra de Deus. A importância da teologia é comum em nossas igrejas, principalmente as pentecostais. Existe um sentimento de negativismo em relação à teologia. Certa vez ouvi um obreiro dizer o seguinte: eu não compro uma Bíblia de estudo porque contém teologia de homens. Bíblias de estudo à parte. Esta opinião equivocada tem contribuído para que o ensino teológico seja colocado à margem, talvez por um desconhecimento da teologia e seus efeitos na vida cristã individual e da igreja. A importância da teologia se dá em alguns aspectos. Satisfaz a mente humana. Deus, quando criou o homem, deu-lhe uma capacidade especial, o intelecto, a razão ou o raciocínio, e da mente humana querer entender o que está ao seu redor. O homem não concebe viver sem entender a vida. Já dizia o filósofo Sócrates: uma vida sem reflexão não merece ser vivida. A teologia, como ciência humana, vem para tentar preencher a lacuna do entendimento humano acerca de Deus, fundamentando-se no que ele revelou em sua palavra. A Bíblia, que é a fonte primária da teologia. Mateus 22, 37, você vai encontrar isso. Ajuda na formação do caráter. A teologia injeta em nosso intelecto um conhecimento sobre Deus que influi no desenvolvimento do nosso caráter cristão, moldando a nossa mente para tornar-se parecida com a de Cristo. Ter uma mente cristã é ver o mundo com a lente dos ensinamentos de Cristo. Ter a mente cristã é compreender o mundo ao nosso redor, influenciados pela verdade de Deus, a ponto de, mesmo imperfeitamente, pensarmos os pensamentos de Deus a respeito de qualquer assunto, desde o salário digno de uma empregada doméstica que tem 2 crianças para cuidar e alimentar, até as aplicações éticas da biogenética, entre outras coisas. Ter a mente cristã é também fazer a análise de um filme ou de um conto seriado à luz do ensino do Evangelho. Serve para a pureza e defesa do cristianismo. Ao longo da história da Igreja, surgiram e ainda surgem muitas teorias, doutrinas, correntes, heresias e afins,
para que a igreja esteja preparada para combater isso e manter uma doutrina bíblica pura, sua teologia precisa estar fundamentada da Bíblia. Alguns movimentos religiosos têm sua doutrina fundamentada em teorias que foram combatidas ainda pelos pais da igreja. A doutrina da Trindade é um exemplo disso. Contribui para o avanço do Evangelho. A igreja avança de forma sadia quando compreender o significado do Evangelho, sendo capaz de dar uma explicação inteligível da verdade a outrem. Os líderes da igreja têm a responsabilidade de cuidar do desenvolvimento do rebanho. Lá em Efésios 4, verso 11 ao 14. Amém? Fundamenta e prática cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Para o cristão é imprescindível entender as Escrituras para pôr em prática os seus mandamentos. A qualidade da nossa espiritualidade é proporcional à qualidade do nosso entendimento da Bíblia. As Escrituras. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, diz: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? O termo Escritura, conforme se encontra em 2 Timóteo 3,16, refere-se principalmente aos escritos do Antigo Testamento. Há evidências, porém, de que escritos do Novo Testamento já eram considerados escrituras divinamente inspiradas por volta do período em que Paulo escreveu 2 Timóteo e também 1 Timóteo 5,18, Lucas 10,7, 2 Pedro 3,15 ao 16. Para nós hoje, a Escritura refere-se aos escritos divinamente inspirados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São os escritos. A mensagem original de Deus para a humanidade é o único testemunho infalível da graça salvífica de Deus para todas as pessoas. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada vem do grego theopneustos, provém de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa respirar por Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.